Depois do Paquistão, Bangladesh, Irã e Camboja, a Venezuela se tornou a mais recente vítima dos brinquedos chineses. Antes do amanhecer em Caracas, mais de 150 aeronaves dos Estados Unidos se aproximaram do espaço aéreo venezuelano na Operação Determinação Absoluta, e os caçadores de aeronaves furtivas chineses da Venezuela deveriam tê-las detectado. Em vez disso, as telas dos radares foram sobrecarregadas pela guerra eletrônica e destruídas por mísseis anti-radiação. O radar chinês não conseguiu detectar nenhuma aeronave do EUA. Em 3 horas, o presidente Maduro foi capturado e isso expôs as armas chinesas, nuas diante do mundo, mais uma vez. Quando se fala em números, a China é como Thanos. Um gesto e pode eliminar países num instante. 600 ogivas nucleares, a maior marinha do mundo, a terceira maior força aérea e o maior número de tanques. Por décadas, esse foi um dos 3 principais motivos que atraíram a maioria dos países para esse brilho. Após verem outros se darem mal, países antes fãs de armas chinesas estão se afastando delas. Os dados confirmam, as exportações de armas da China caíram 23% em comparação com o período de 2013 a 2017, considerando de 2018 a 2022. Enquanto a China reduzia exportações de armas, Estados Unidos e França ampliavam presença em novos mercados. Porém, isso não é motivo de comemoração. Apesar do impacto, a China dominou como ninguém a arte de vender seus Legos disfarçados de armas. Aliás, Legos são até mais confiáveis. Então, o primeiro motivo é claro. A defesa aérea chinesa custa cerca de 200 milhões de dólares americanos por bateria. Já os mísseis Patriot dos NAVAMS custam cerca de 1 bilhão de dólares americanos cada. O custo das armas é quase metade dos equivalentes ocidentais, tornando-se uma escolha óbvia para países com dificuldades em alimentar sua população. Eles sabem que não é a melhor opção, mas é a única acessível. Ainda assim, fizeram uma jogada para torná-la muito mais atraente. Por exemplo, funcionou tão bem que a China se tornou o maior fornecedor de armas de Bangladesh. Essa mágica é o financiamento flexível. Isso significava empréstimos e crédito a juros baixos de bancos chineses, permitindo que países pobres comprassem armas sem grandes pagamentos iniciais. Bangladesh, por exemplo, usou esse financiamento para adquirir submarinos e navios de guerra. Isso mudou o jogo. A maioria dos países ocidentais não oferece financiamento flexível, enquanto a China se destaca entre países em desenvolvimento ao combinar armas baratas e esse tipo de financiamento. Apesar do brilho, algo fazia esses países hesitarem na compra dessas armas. Os acontecimentos confirmavam suas dúvidas. A cada dia que passava, não me refiro aos acontecimentos que quase ninguém percebeu, mas sim aqueles que foram o prego final no caixão. Fracassos despercebidos existiam, como em 2020, quando Bangladesh abandonou fragatas chinesas quase prontas, ou quando Myanmar deixou 11 dos 16 aviões chineses em terra. A lista poderia facilmente render um vídeo à parte, mas as armas chinesas simplesmente se tornaram pouco confiáveis. Algumas apresentaram defeitos, enquanto outras quebraram devido à qualidade inferior do material. Poucos percebiam isso, principalmente especialistas em defesa ou entusiastas militares. Mas 2025 foi o ano em que todos notaram suas armas, porém, pelos motivos errados. Foram 3 denúncias em maio de 2025, quando drones e mísseis indianos se dirigiam a bases de terroristas no Paquistão e deveriam ter sido interceptados. Durante a Operação Sundor, a defesa aérea chinesa falhou em coordenar as respostas. As baterias atuavam isoladas, os links de comunicação caíram devido à guerra eletrônica, e os ataques indianos neutralizaram componentes individuais sem enfrentar forte defesa. Quando um jato paquistanês disparou um míssil Arar chinês, ele não explodiu e foi encontrado intacto na Índia. Meses depois, Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O equipamento chinês falhou em detectar caças furtivos, deixando as equipes de mísseis iranianas cegas. Em seguida, Camboja e Tailândia entraram em confronto. O sistema de defesa aérea chinês do Camboja não conseguiu interceptar os F-16 e Gripen da Tailândia. Falhas nos radares e má integração tornaram os sistemas inúteis em combate. Mas qual a causa principal dessas falhas? Quero dizer, à primeira vista, todos nós dizemos que essas são armas de qualidade Temu, brinquedos do Ursinho Pooh ou concorrentes do Lego. No fundo, há uma razão fundamental para as falhas.
Quem saberia disso? Melhor que os cientistas indefesos e mortos. Em 5 de março de 2025, Liu Yongfeng foi relatado como tendo desmaiado após trabalhar além dos limites legais. Sua esposa informou mais tarde que, por 277 dias, ele voltava do trabalho nunca antes das 21 horas. Liu não era uma pessoa comum, mas um cientista genial. A busca por avanços em IA, semicondutores e materiais avançados criou uma cultura de excesso de trabalho que nem os principais cientistas suportavam. Liu acabou sendo vítima disso. Relatórios indicam aumento de mortes prematuras e suicídios entre cientistas com menos de 60 anos, com 76 casos em um ano recente, incluindo na indústria de defesa. A indústria de defesa chinesa enfrenta forte pressão interna para cumprir prazos ambiciosos definidos pela liderança política. O sistema prioriza velocidade em vez de testes completos, segundo análises de segurança. Pesquisadores e engenheiros de diversos setores de ciência e tecnologia da China são conhecidos por enfrentar jornadas de trabalho extremamente longas e alta pressão por desempenho, o que contribui para o esgotamento e aposentadorias precoces em áreas científicas essenciais. Mas às vezes não é um problema de qualidade. Muitas das armas chinesas têm qualidade razoável e poderiam funcionar perfeitamente. Mas essa maldita coisa, chamada velocidade, atrapalhou tudo. Em 2026, a Venezuela entrou em conflito com quase metade dos radares chineses já fora de operação. Com falta de peças de reposição, o Paquistão retirou peças de alguns navios para manter outros funcionando. Bangladesh abandonou plataformas inteiras. Isso ocorre porque a China não tem uma rede global de manutenção e peças como os fornecedores ocidentais. As fraquezas deles não ficam só no laboratório. No campo, viram fracassos logísticos. A reposição lenta de peças e o suporte pós-venda ruim deixam armas chinesas paradas e dificultam sua manutenção pelos compradores. O principal motivo é a mentalidade de priorizar velocidade acima de tudo. Qualidade não importava, como mostraram os 2 porta-aviões americanos nos anos 1990, que inspiraram a obsessão chinesa por velocidade. Esse momento decisivo aconteceu entre 1995 e 1996. Foi nessa época. Durante a crise do Estreito de Taiwan, a China tentou intimidar Taiwan antes da eleição presidencial, realizando testes de mísseis e exercícios militares próximos à ilha. Os EUA responderam enviando 2 porta-aviões ao Estreito de Taiwan e a China não conseguiu detê-los ou desafiar sua presença. Esse momento chocou a liderança de Pequim, que percebeu ser militarmente impotente em sua região e que o crescimento econômico não garantia segurança estratégica. Desde então, Taiwan passou a ser o foco do planejamento militar chinês. Líderes concluíram que um futuro conflito por Taiwan dependeria de rapidez e força esmagadora. Se os EPA interviessem cedo, a China perderia. Por isso, os planejadores priorizaram escala, quantidade e rapidez, mesmo com menor qualidade. O objetivo não era armas perfeitas, mas sim quantidade para saturar defesas e dificultar a intervenção dos EUA. Assim, focaram em velocidade e iniciaram o trabalho. Lembre-se, só disse que o trabalho começou. Nunca falei que era honesto. No fim dos anos 1990 e início dos 2000, a China engoliu o orgulho e seguiu a estratégia de Deng Xiaoping. Esconda sua força, espere o momento. Isso quer dizer que a China deveria se manter discreta, evitar confrontos e esperar até estar forte para agir. Os gastos militares eram contidos publicamente, mas o aprendizado acelerava silenciosamente. Mas o ritmo que eles planejavam era simplesmente impossível de sustentar, usando métodos tradicionais, aqueles que incluem pesquisa e desenvolvimento intensos e custam muito dinheiro e recursos. Outra opção era importar armas até criar as próprias, mas a China escolheu um caminho duvidoso. A China importou muitos equipamentos russos, como caças, submarinos e sistemas de defesa aérea. Equipamentos de outros países ocidentais também foram importados. Não pelo motivo que você pensa. Eles fizeram engenharia reversa em sistemas estrangeiros e criaram as bases para uma indústria de defesa nacional produtiva. Foi um trabalho muito sujo, mas surpreendeu a todos por quase funcionar como um milagre. A China sabia que era um período mais de absorção do que de dominação. A China analisou a guerra moderna e, com o crescimento econômico após a crise asiática, aumentou os gastos militares.
Entre 1998 e 2007, o orçamento de defesa da China cresceu a uma taxa média de 15,9%, consistentemente mais rápido do que o crescimento do PIB de 12,5%. Em 2008, a China declarou gastos de defesa de 58,76 bilhões de dólares, mas avaliações internacionais apontaram um valor real bem maior. Nesse momento, a China decidiu transformar seu poder econômico em força militar, produzindo armas em ritmo inédito, impossível de ser igualado pelo método tradicional. As pressões geopolíticas ampliaram essa tendência, com os Estados Unidos reforçando alianças na Ásia Oriental, expandindo a presença naval no Pacífico Ocidental e elevando as vendas de armas para Taiwan. Para Pequim, essas ações eram uma estratégia de contenção para bloquear a ascensão da China. Em resposta, os planejadores chineses investiram em mísseis, submarinos, defesas aéreas e aeronaves de ataque A2/AD, projetadas para afastar as forças do EUA das costas chinesas. A crise financeira global de 2008 fortaleceu a confiança da China nessa abordagem. Enquanto os países ocidentais cortavam os orçamentos de defesa, a China continuou aumentando os gastos militares a taxas de 2 dígitos. Os líderes chineses viram a instabilidade global como uma oportunidade. A fabricação de armas fortaleceu a indústria local, manteve empregos e aumentou o poder da China. Enquanto outros recuavam, o país cresceu rapidamente nos anos seguintes. O louco prestes a assumir o poder mudaria toda a defesa global. Essa fase começou após Xi Jinping assumir em 2012. Xi colocou a modernização militar no centro da estratégia nacional e afirmou que o Exército de Libertação Popular deve ser capaz de lutar e vencer guerras modernas. As indústrias de defesa foram pressionadas a entregar resultados rapidamente e reforçaram a tendência de priorizar velocidade e escala. As tensões regionais aumentaram a urgência. Conflitos no Mar do Sul da China aumentaram com a imposição de reivindicações territoriais chinesas sobre vizinhos. A construção de ilhas artificiais entre 2014 e 2016 exigiu presença naval e aérea constante, aumentando a demanda por grandes frotas e ampla cobertura militar. A dependência chinesa do comércio exterior e rotas de energia levou a pensar além da defesa costeira, buscando maior projeção de poder. Em 2020, os resultados eram visíveis. A China construiu a maior marinha em número de navios, a maior frota de tanques e uma das forças de mísseis que mais crescem no mundo. Essas armas não foram construídas principalmente para exportação ou exibição. Elas foram construídas por um motivo. Os líderes chineses achavam que só números esmagadores compensariam décadas de inferioridade e evitariam novas humilhações, como a crise do Estreito de Taiwan. A pressão geopolítica, disputas regionais e a proteção de rotas comerciais levaram a China à rápida militarização. A quantidade virou um seguro para sinalizar, ajustar e remodelar o equilíbrio regional de poder. Mesmo com sistemas imperfeitos, essa estratégia tinha um custo oculto. Quando armas feitas para velocidade e escala foram testadas fora de ambientes controlados, suas fraquezas antes ocultas pela quantidade surgiram. A principal fraqueza está na ciência dos materiais e na metalurgia. As plataformas militares atuais usam ligas avançadas de titânio. Esses materiais devem ser resistentes a temperaturas extremas e leves ao mesmo tempo. Produzi-los requer controle atômico de impurezas, grãos uniformes em grandes lingotes e precisão no tratamento térmico em faixa de temperatura restrita. As indústrias aeroespaciais ocidentais demoraram mais de 40 anos para dominar esse processo. A China não conseguiu. A diferença ficou clara no campo. Os caças JF-17 de Myanmar apresentaram rachaduras estruturais perto das fixações das asas após 2 anos de uso, mostrando que as ligas não suportavam o estresse cíclico do voo. As fragatas F-20 e 2P do Paquistão tiveram a mesma degradação no bloco do motor em vários navios, indicando falha sistêmica de material, não defeitos isolados. Depois, Bangladesh mencionou má metalurgia em sistemas navais e abandonou embarcações que custaram mais de 100 milhões de dólares cada. Esses não foram erros de manutenção, mas falhas fundamentais de fabricação. A fraqueza da China em materiais compósitos está ligada à metalurgia.
Aeronaves modernas como o Boeing 787 utilizam mais de 50% de materiais compósitos em sua estrutura. Esses materiais exigem fibra de carbono precisa, controle de diâmetro, química de resina estável e ciclos de cura impecáveis. Mesmo pequenas variações levam à delaminação, absorção de umidade e termofissuração. Empresas ocidentais investiram bilhões de anos para aperfeiçoar esses processos. A China produz compósitos, mas a qualidade segue pouco confiável. Implantações em Myanmar e Bangladesh mostraram sinais de degradação dos compósitos, confirmando produção incompleta. Talvez a fraqueza mais persistente seja a fabricação de motores. Motores a jato funcionam acima de 1.500 graus Celsius e usam pás de turbina de cristal único e revestimentos de barreira térmica microscópicos. Essa tecnologia exige um investimento enorme e décadas de conhecimento institucional. A China ainda não produz pás de cristal único confiáveis em larga escala. Assim, motores chineses apresentam menor empuxo, eficiência e vida útil. Outra grande vulnerabilidade está nos semicondutores avançados. Radares modernos, mísseis e sistemas de comando dependem de processadores de 7 nanômetros ou menores. A China segue restrita a 14 nanômetros e enfrenta rígidas limitações de importação. Durante o colapso da defesa aérea da Venezuela, os radares chineses falharam sob o estresse da guerra eletrônica porque os processadores não conseguiam se adaptar rápido o suficiente e os componentes de nitreto de galho superaqueceram. A Venezuela havia implantado uma rede centrada em radares chineses JQ-20 e 7 a sistemas de mísseis FK-3 e nós de comando centralizados. Quando as forças do Zequirelaiqua atacaram componentes com ataques eletrônicos, toda a rede colapsou. Os radares pararam de rastrear alvos. As baterias de mísseis perderam contato com o comando e não havia sistemas de contingência eficazes, sem degradação gradual. As capacidades de radar anti-stealth mostraram-se ineficazes contra aeronaves modernas do Secomo Sariwa em ambientes eletromagnéticos contestados. Mesmo quando os sistemas funcionavam, a maior fraqueza da China estava na integração de software e arquitetura de rede. Isso ficou claro na Operação Sendor do Paquistão, quando as SED-9 atuaram sozinhas, sem compartilhar dados de alvos. Na Venezuela, a queda de um nó de comando derrubou toda a rede de defesa aérea devido a falhas arquitetônicas do sistema. A corrupção amplificou todas as fraquezas. Inspeções foram ignoradas, materiais substituídos e relatórios de testes falsificados. O controle de qualidade colapsou sob pressão para cumprir metas de produção. Investigações na China encontraram mísseis com água em vez de combustível e silos com tampas que não abriam. Essas revelações abalaram a confiança nos altos níveis nas últimas décadas. Até a liderança do EPL ficou mais duvidosa por causa da corrupção e falhas. A estrutura organizacional agravou esses problemas. O EPL segue centralizado, pois o controle político é priorizado sobre a autonomia no campo de batalha. Comandantes táticos não podem agir sozinhos, frequentemente aguardando de 5 a 30 minutos por aprovação, enquanto o combate moderno ocorre em segundos. Rigidez parecida prejudicou as forças russas na Ucrânia e também foi evidente na resposta da Venezuela. Após anos de fracassos, queda nas exportações e aumento da desconfiança, a China agora está tentando mudar de rumo. Até o início de 2026, Pequim admitiu que o desafio deixou de ser preços ou concorrência, tornando-se uma crise de credibilidade. A diminuição do papel da China ficou mais evidente ao analisar sua participação de mercado. Dados recentes indicam que a participação da China nas exportações globais de armas caiu de 6,3% para 5,2%. Mesmo no período de 2019 a 2023, a China ficou apenas em quarto lugar no mundo, com cerca de 5,8% do total das exportações de armas. Apesar da grande produção e marketing agressivo, a China nunca ameaçou o domínio ocidental. O contraste com os concorrentes é nítido. Entre 2014 a 2018 e 2019 a 2023, as exportações de armas do país cresceram 17%, enquanto as exportações 5,3% no mesmo período. Em um período maior, a queda é mais acentuada. Analistas observam consistentemente que, enquanto fornecedores ocidentais ganharam espaço na Europa, no Oriente Médio e na Ásia,
a China perdeu participação de mercado de forma constante. Analistas de defesa da RAND e de institutos regionais notaram que a demanda caiu quando surgiram problemas de qualidade, desempenho e manutenção. No começo dos anos 2020, os alertas já eram claros. Os embarques de armas chinesas caíram 7,8% entre 2016 e 2020 em comparação com o período de 5 anos anterior. E a participação no mercado global caiu de 5,6% para 5,2%. As exportações caíram devido a problemas de confiabilidade e falta de desempenho comprovado em combate. A China ainda parece forte no papel, pois a maioria de suas exportações vai para uma só região. Cerca de 85% das vendas de armas chinesas agora vão para a Ásia-Oceania, e só o Paquistão representa 61% das exportações da China no período de 2019 a 2023. Essa dependência esconde o real problema. Fora de poucos compradores principais, a confiança está caindo rápido. O CIPRI e analistas regionais notam que vários países estão preocupados com a ausência de testes em combate, certificações mais baixas e suporte pós-venda inferior aos padrões OTAN. Governos reconsideram compras chinesas. O principal impacto é psicológico. A China deixou de ser vista só como alternativa barata. A expulsão dos ministros da defesa chineses, Li Shangfu e Wei Fenghe, destacou o alto risco das armas chinesas. Agora são amplamente reconhecidos os custos ocultos, falhas frequentes, má integração e fornecimento instável de peças de reposição. Países que antes aceitavam concessões por preços baixos, agora buscam fornecedores ocidentais ou de fora da China. O relatório do CIPRI de 2023 revelou que, apesar das vendas internacionais de armas aumentarem 4,2% e atingirem 632 bilhões de dólares devido às guerras na Ucrânia e Gaza, as empresas chinesas pouco lucraram. As receitas do setor de defesa chinês aumentaram apenas 0,7%, o crescimento mais lento desde 2019. Das 100 maiores empresas de defesa do mundo, só 9 eram chinesas, faturando 103 bilhões de dólares, enquanto 41 dos Estados Unidos, 317 bilhões. A receita combinada das principais empresas de armamentos da China caiu 10% para 88,3 bilhões de dólares, a maior queda agregada entre todos os países representados no top 100 global. A Norinco sozinha registrou uma queda de 31% na receita, caindo de 20,31 bilhões de dólares para 13,97 bilhões de dólares após investigações de corrupção atrasarem ou cancelarem contratos. Lourenco é uma empresa estatal de defesa. As receitas com armas caíram na AVIC, maior fabricante aeroespacial militar, na Arenco, principal produtora de armas terrestres da China, e na CASC, empresa de mísseis e aeroespacial. Enquanto as receitas chinesas caíram, empresas de armas do Japão cresceram 40% e as da Coreia do Sul 31%. Isso mostra que os compradores migravam para outros fornecedores, até mesmo na Ásia. Ásia e Oceania foram as únicas regiões do mundo com queda nas receitas de armas, devido principalmente às perdas chinesas. A principal notícia é a queda de 23% nas exportações e perda de 1 ponto percentual na fatia do mercado global. O dano estratégico é maior. Falhas reais mudaram a imagem da China de fornecedora de armas promissora para aposta arriscada. Jordânia, Argélia, Iraque, Egito, Irã, Sri Lanka são exemplos de países que desaceleraram, interromperam ou cancelaram pedidos de armas chinesas. Eles fizeram isso após aprenderem com experiências alheias. Por exemplo, em 2016, Myanmar assinou um acordo de 560 milhões de dólares para comprar 16 caças JF-17 Thunder e se tornou o primeiro cliente de exportação da aeronave conjunta China-Paquistão. O que veio a seguir tornou-se um dos maiores fracassos de exportação da China. Em 2022, 11 das 16 aeronaves ficaram inoperantes por rachaduras estruturais na fuselagem. O radar do jato apresentou falhas frequentes e baixa precisão. O computador de missão não suportou o uso de mísseis além do alcance visual. Os motores falharam rapidamente em toda a frota. O líder militar de Myanmar expressou forte insatisfação, tensionando as relações com o Paquistão. A China precisou intervir diplomaticamente.
Na verdade, o Paquistão chegou a oferecer variantes mais novas, mas Myanmar as rejeitou imediatamente. Mais tarde, em 2020, vários navios de guerra, construídos pela China, foram abandonados por Bangladesh ao longo de suas margens de rios. Os navios enfrentaram má metalurgia no casco, falhas no radar, sistemas de tiro pouco confiáveis, canhões com defeito e falta de peças de reposição. Apesar de várias tentativas de reparo, as embarcações não puderam operar em padrões aceitáveis no mar. O Paquistão, principal parceiro militar da China, também teve sérios problemas. Fragatas da classe Zulfikar da Marinha do Paquistão, feitas na China, mostraram igual degradação dos motores em diversos navios. A recorrência das falhas em várias embarcações indicava um erro de projeto, não um problema isolado de manutenção. Os F-20 e 2 Zulfikar têm apresentado falhas frequentes nos motores. Essas falhas, frequentemente durante missões, causaram docagens imprevistas, operações abortadas e perda de impulso em exercícios conjuntos e treinamentos marítimos. O setor militar doméstico da China também enfrentou choques internos. Entre 2023 e 2024, a campanha anticorrupção de Xi Jinping revelou falhas graves. Na força de foguetes do EPL, investigadores acharam mísseis balísticos intercontinentais com água no lugar do combustível e silos com tampas defeituosas que não abriam direito. Não foram incidentes isolados, mas falhas sistêmicas de manutenção e supervisão. A descoberta levantou dúvidas sobre a confiabilidade do dissuasor nuclear da China e revelou que corrupção e relatórios falsos atingiram até as forças estratégicas mais sensíveis. Mais de 9 generais de alta patente, inclusive da Força de Foguetes, Marinha e Força Aérea, foram removidos. A liderança de grandes empresas de defesa como Norinco, Avic e CASC foi expurgada durante as investigações, atrasando produção, congelando contratos e adiando entregas. Mas a China tem um plano de recuperação. A recuperação da China está baseada no 15º Plano Quinquenal 2026 a 2030, que muda o foco de velocidade e quantidade para qualidade e confiabilidade. A prioridade é limpar internamente, após escândalos de corrupção, revelarem inspeções falsas e equipamentos ruins. Reescrevem regras de aquisição, reforçam fiscalizações e reestruturam inspeção. O objetivo é evitar que sistemas defeituosos passem na qualidade e restaurar a confiança. O segundo pilar é uma integração maior entre os setores militar e civil. Com sanções restringindo chips e materiais, a China pretende depender mais do setor tecnológico civil. Empresas de inteligência artificial, robótica, semicondutores e ciência dos materiais estão sendo envolvidas no desenvolvimento de armas. Pequim acredita que indústrias civis avançam mais rápido, testam com mais rigor e mantêm padrões de qualidade superiores às estatais de defesa. Nas exportações, a China adota postura mais cautelosa, prioriza qualidade e sistemas testados em combate, em vez de novas plataformas não comprovadas. Projetos simples e comprovados agora são preferidos a armas experimentais, reduzindo riscos de fracassos públicos como em 2025. O Paquistão seguirá como principal cliente da China. Grandes programas de submarinos e aeronaves garantem receita estável, feedback real e ambiente controlado para aprimorar sistemas discretamente. A China investe também na exportação de tecnologias de uso dual. Drones civis, veículos de logística e embarcações da guarda costeira são adaptados para uso militar, permitindo à China contornar restrições de exportação e manter sua influência. Apesar da queda nas vendas tradicionais de armas, a meta de 2027 é só um marco, não o destino final. Pequim está, ao mesmo tempo, buscando completar sua estrutura de forças militares até 2035 e, em última análise, pretende alcançar capacidades inigualáveis até 2049. A China tenta superar um colapso de credibilidade, reconstruir confiança gradualmente e transformar sua indústria de armamentos de tigre de papel a fornecedor confiável. O sucesso ou fracasso definirá a influência militar da China na próxima geração.